Sou professor de filosofia da PUC. Depois de velho, eu resolvi fazer psicologia, que foi também uma aventura bem bacana, fiz com um proveito enorme. Eu entrei na universidade com 17 anos, há mais de 39 anos, para fazer teologia. A gente faz coisas estranhas quando a gente é jovem, depois só piora. Aí fiz também estudos sociais, fiz carreira na filosofia. E nesta trajetória, o meu tema principal foi sempre a questão do sentido. E na verdade, a busca em diferentes áreas sempre foi uma busca por sentido, e na figura do médico, neurologista e psiquiatra Viktor Frankl, eu encontrei a síntese dessas coisas que eu buscava, né? Eu acho que a descoberta, a busca e a descoberta de sentido é a tarefa existencial, personalíssima e intransferível de todo ser humano. Martin Heidegger, o filósofo alemão, escreveu no final da década de 1920: nunca nenhuma outra época teve tantas e tão variadas noções e informações sobre o ser humano como a nossa. E nenhuma época soube menos o que é o ser humano como a nossa. Mas, quase 100 anos depois, essa frase de Heidegger tem uma contundência ainda maior. Hoje a gente tem as informações sobre o ser humano na palma da nossa mão, mas na palma da nossa mão literalmente. E eu acho que hoje nós sabemos ainda menos o que é o ser humano do que quando Heidegger escreveu isso. Nenhuma época o ser humano desejou ser tão feliz como hoje. E eu não sei se em alguma outra época o ser humano foi mais infeliz do que hoje. Frankl, quando publicou o seu livro Em Busca de Sentido, que foi um sucesso estrondoso, ele dizia para os jornalistas, entre as dúzias de livros que escrevi, exatamente esse que eu quis publicar anonimamente se tornou um sucesso. Isso é um fenômeno estranho e notável, né? Por isso ele dizia: não canso de repetir aos meus alunos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, não procurem o sucesso. E eu acrescentaria a felicidade e o prazer, né? Quanto mais a gente procura e transforma num alvo, mais a gente erra. E Frankl dizia para os alunos dele: façam o que a consciência de vocês manda que façam da melhor maneira possível, e o sucesso, a felicidade e o prazer vai persegui-los exatamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Quer dizer, a felicidade ela precisa acontecer como um efeito colateral ou concomitante de uma situação vivida com intensidade de sentido, como resultado da dedicação a uma causa maior que a pessoa ou a outro ser. Hoje as pessoas intencionam a felicidade e por isso se erra tanto. Quando nós nos dermos conta que a felicidade é o resultado de um processo e não o alvo, nós seremos muito mais felizes, como resultado de uma situação vivida com intensidade de sentido. Bom que são só perguntas fáceis, né? Elisabeth Lucas, uma logoterapeuta austríaca, ela diz que nós encontramos sentido quando nós equilibramos possibilidades e necessidades. No livro Mentalização e Saúde, ela coloca que na pobreza extrema a gente tem risco para a vida biológica. E na riqueza extrema, a gente tem risco para a saúde psíquica.
Quando as possibilidades são muitas, elas vão passando como um carrossel. Agora não quero, agora não quero, agora não quero. Quando as necessidades são muitas, as possibilidades elas não passam em vão. Elas são agarradas com unhas e dentes. Eu tive ocasião, muitos anos como coordenador de curso, de atender pessoas, e de repente vem um aluno e diz: professor, eu não posso continuar porque eu não consigo pagar. E eu tive, essa é uma experiência amarga, mas eu tive a experiência amaríssima. Diz: Luciano, tem uma mãe aí que quer falar contigo. Como assim uma mãe? Na universidade a gente não está mais acostumado com isso como na escola, né? Tá, a mãe de um aluno: por favor, pode entrar. E aí a mãe entra: por favor. Professor, eu sou a mãe do Lucianinho. Eu digo: eu gostaria de saber se o Lucianinho está frequentando a aula. Eu digo: ok, que idade tem o Lucianinho, senhora? 23 anos. Nesse caso, a legislação me impede de lhe dar essa informação, né? Até os 17 anos, 11 meses e 29 dias eu posso fazê-lo, mas depois disso, não. E o Lucianinho não está frequentando a aula. Eu tive ocasião de fazer na teologia um estágio com a criançada da Vila Cruzeiro. A gente levava para o Amparo Santa Cruz, na zona sul de Porto Alegre, para colônia de férias. Largava uma bola de futebol no areião, aquilo é uma fonte inesgotável de alegria e de entretenimento. De repente a criança abria um tampão chutando o areião, lá uma salinha, se o reentrância do terreno, começava a chorar. As crianças são sempre muito solidárias, começava a ir chorão, ele engolia o choro, esterilizava o dedão ali no areião mesmo e segue o jogo. Eu tive experiência com crianças que nunca andaram com ônibus de linha, nem com segurança da família a título de aventura. A gente vai no quarto de uma das crianças, sobe no mezanino, tem é o setor de brinquedos, né? Tem uma bonequinha que fala, uma que ri, uma que chora, uma que bate palminha e canta parabéns, uma que nana nenê, uma que faz xixi, uma que come papinho e faz cocô. E a criança brinca com uma e com a outra e com a outra e com a outra. Nenhuma bonequinha satisfaz. Parece o ser humano contemporâneo que passa de um brinquedinho a outro e nenhum brinquedinho o satisfaz. E aí a gente volta a Elizabeth Lucas. A criança dos múltiplos brinquedos e o Lucianinho, eles têm muitas possibilidades. E as necessidades não são necessidades reais. O aluno que precisa trancar a matrícula por falta de dinheiro e a criança sem recursos, as necessidades são muito grandes. E as possibilidades, elas não passam em branco. Elas são agarradas com unhas e dentes. Eu brinco que o ser humano contemporâneo, e aí o professor velho precisa de lousa, né? Nem que seja uma lousa virtual, e o ser humano contemporâneo trabalha ou faz mais outra coisa para ganhar uma grana. Com a grana ele compra uma série cada dia mais sofisticada e diversificada de bugigangas. Com a bugigangada toda ele fica extremamente feliz. Feliz ele trabalha ou faz mais outra coisa, ganha mais grana, compra mais bugiganga e fica mais feliz. E aí algumas caras céticas me olham para dizer: agora eu estou entendendo qual é o fim dessa conversa, né? Quer contar-nos, ao fim e ao cabo, a história da carochinha de que dinheiro não traz felicidade. Não, não é nada disso. O dinheiro ele é imprescindível para qualquer empreendimento. Para a gente estudar, morar, se locomover, viajar, morrer, a gente precisa de dinheiro. Professor, tem a Fundação Enterro do Pobre. A Fundação Enterro do Pobre precisa de dinheiro para colocar o sujeito num caixãozinho mais ou menos e enterrar no Campo Santo. Então eu não estou contando a história da carochinha. Para qualquer empreendimento, o dinheiro é imprescindível. Mas parece que às vezes as pessoas se enganam e não dão ao dinheiro a importância de infraestrutura que ele tem. O dinheiro nos alcança coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro nos dá acesso à educação, mas o dinheiro não compra educação. O dinheiro nos dá acesso ao turismo, mas não é o dinheiro, ele nos proporciona como infraestrutura
mas não é ele que nos dá a experiência. Então eu acredito que efetivamente quando nós pensarmos o dinheiro como infraestrutura, ele vai nos possibilitar muitas coisas. Tem uma canção já não tão juvenil que diz que tem um determinado momento que a gente tem que dizer pro dinheiro quem é o dono de quem. Eu acho que quando a gente aprende isso, né? E eu aprendi isso com a minha avó, né? A véia dizia, eu ganho dinheiro e o dinheiro não me ganha. Então eu penso que a coisa vai muito, muito, muito por aí. A falta de dinheiro, a falta de distribuição de riqueza gera muita infelicidade. Mas não é o dinheiro que nos possibilita a felicidade. Ele nos possibilita o acesso. Tem um livro que fala sobre aquelas palestras TED. E o autor, num determinado momento, traz uma informação que a primeira vez que eu li eu fiquei chocado e ela me fez pensar muito, né? Depois de um ano, quem ganhou uma bolada importante em alguma loteria, ou quem ficou tetraplégico, tem exatamente o mesmo nível de felicidade. Eu caí do cavalo quando eu li isso. Porque o que acontece? A pessoa se acostuma. Dostoiévski afirma que o ser humano é um ser que a tudo se adapta. Então, rapidamente a pessoa está adaptada à nova quantidade de dinheiro a que ela tem acesso. Quando a pessoa sofre um acidente e fica tetraplégica, o primeiro impacto é o impacto do inacreditável, da negação, da busca por um milagre. E em seguida a pessoa se dá conta de que, não podendo mudar a realidade que a circunda, pode mudar-se a si mesmo. E aí vai buscar novas configurações de vida. Então, ao final de um ano, a gente está aí num mesmo nível de felicidade. Então, vamos dizer, não obstante o impacto inicial que eu tive, disse, não, isso aqui não pode ser assim, isso dá que pensar. E se a gente pensar seriamente, talvez efetivamente seja assim. Só perguntas tranquilas. Nós estamos voltando muito aos estoicos. Eu me lembro quando eu estudei os estoicos na minha graduação em filosofia, alguns diziam, isso aí está ultrapassado. E hoje a gente vê reflexões sobre os estoicos para psicólogos, a gente vê reflexões dos estoicos em MBAs, alguns cursos de gestão de pessoas, de gestão do tempo, de gestão da vida, trazem reflexões dos estoicos. Por exemplo, em administração as pessoas estudam quais são as variáveis que estão ao meu alcance e quais são aquelas variáveis que não dependem de mim. E eu preciso focar a minha energia naquilo que eu posso mudar. Isso é estoicismo. Então, a gente está voltando àquela maneira estoica de pensar. E me parece que uma vida equilibrada é exatamente dar a importância àquelas coisas que efetivamente são importantes. Hoje, em saúde, desponta uma nova área, que é a área dos cuidados paliativos. A pessoa está lá no finalzinho da vida. E aí, pessoas que acompanham e cuidam dessas pessoas que não existe mais tratamento para elas. Então elas são colocadas confortavelmente para ter um final de vida digno e com alguma qualidade. As pessoas que acompanham essas que estão lá nessa milha final relatam os testemunhos de arrependimentos que essas pessoas têm. Esses arrependimentos são sempre da ordem das experiências, são sempre da ordem dos afetos e dos relacionamentos. Dificilmente os arrependimentos lá no final da vida são de ordem patrimonial. Eu poderia ter
comprado uma casa melhor ou ter tido um carro mais bacana. Dificilmente existe arrependimento dessa ordem. O arrependimento é sempre da ordem da experiência. Aí me parece que a canção dos Titãs, Epitáfio, poderia nos fazer pensar um pouco mais, né? Quanta coisa eu poderia ter feito mais e para tanta outra coisa eu poderia ter dado menos importância. Eu tenho que cuidar quando eu vou falar em empresas, né? Eu poderia ter trabalhado menos. Normalmente quem me convida não gosta que eu fale isso, mas efetivamente eu acho que efetivamente tem muita coisa que a gente deveria dar mais importância e levar em conta e menos a ponta de faca outras coisas que não são importantes, né? O Mário Quintana tem uma fala que diz: tu estás aí tão assoberbado, preocupado com tantas coisas. Pensa, se eu tivesse morrido anteontem, isso teria tanta importância? E aí, de alguma maneira, a reflexão sobre a morte nos tornaria seres humanos muito mais livres, né? O Rubem Alves dizia isso, né? Existe na nossa sociedade um certo tabu com relação à morte, né? Se tem uma pessoa doente na nossa família, a gente fala em morte e leva um tapão na boca, né? E por outro lado, a gente tem uma banalização e espetacularização da morte, porque talvez a consciência da morte nos deixaria muito mais em busca daquilo que é essencial na vida. E me parece que a vida equilibrada é isso, né? Não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Se alguém leva o cesto, a gente fica sem nada. Mas preocupar-se efetivamente com a vida financeira, com a vida afetiva, como a vida financeira pode me dar suporte para as outras dimensões da minha vida. Ter uma vida que se preocupa com o trabalho, mas também que se preocupa com a família. Se a gente pensasse assim, pensar em 5 dimensões da nossa vida: saúde, trabalho, finanças, relacionamentos e espiritualidade, e estabelecer metas em todas essas áreas, eu acho que essa seria um modo interessante de pensar numa vida equilibrada. E obviamente que não existe receita para isso, né? Quer dizer, cada um vai buscar o seu caminho. Um dia eu cheguei numa empresa encharqueadas para falar para um grupo técnico de engenheiros e tal, sobre o sentido da vida, e quando eu chego tá tudo escuro e na tela uma foto minha escrito Luciano Marques de Jesus, O Sentido da Vida. Eu levei um susto quando eu vi aquilo, né? Uma foto ainda em marca d'água de um tiozinho com gravata borboleta. Eu disse, o que as pessoas devem esperar disso, né? Que veio um guru para apontar caminhos, né? E efetivamente a busca por sentido em todas as dimensões da nossa vida é, como eu disse antes, uma tarefa personalíssima e intransferível. Cada um vai ter que fazer a sua busca. E me parece que para a vida equilibrada também. O princípio da filosofia, lá como o paradigma do filósofo, que é Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Esse é o princípio da filosofia. Tem um outro aspecto da filosofia antiga que até Michel Foucault chamou a atenção, e tem isso numa obra dele chamada Hermenêutica do Sujeito, que a gente precisa colocar junto com o conhece-te a ti mesmo, o cuida-te a ti mesmo, né? O cuidado de si, talvez ele seja tão importante quanto o conhecimento de si. Frankl tem uma outra palavra que é chave no pensamento dele, que talvez para ele seja ainda mais importante que o autoconhecimento, que é a autotranscendência.
É importante o cultivo de si, o cuidado, o conhecimento das suas possibilidades e limites. Mas é importante também a saída de si. Frankl usa a palavra autotranscendência, que é a capacidade que o sujeito tem de ultrapassar-se a si mesmo e dirigir a sua vontade de sentido para fora de si. Para Frankl, a gente encontra sentido na vida sempre pela realização de valores. E ele tem uma ideia de valor bem como Santo Tomás de Aquino. Uma ideia, Santo Tomás de Aquino dizia que valor é um bem vivenciado e perfectivo de uma perfectibilidade do sujeito humano. Isso não é um jogo de palavras. Para Santo Tomás de Aquino, valor é algo muito concreto, que nos aperfeiçoa, que nos melhora, que desenvolve as nossas potencialidades. E para Frankl, quando ele fala em autotranscendência, ele diz: eu dirijo a vontade de sentido para fora de mim, e a realização desse valor que ele chama de criador ou criativo inunda a minha vida de sentido. O que eu faço para o mundo é o valor criador ou criativo. Então, ao sair de mim, principalmente com o meu trabalho, eu oferto algo para o mundo e isso dá sentido para a minha vida. As outras duas formas de encontrar sentido na vida, ele fala nos valores vivenciais ou experienciais, é aquilo que o mundo me oportuniza, principalmente a experiência da amizade, do amor, da arte, a experiência da música. A gente vai num show de música da nossa predileção e parece que a gente tem a nossa vida inundada de sentido. E a terceira forma são os valores atitudinais, como eu me coloco diante do sofrimento inevitável. Não podendo mudar a realidade que me circunda, está sempre nas minhas mãos a possibilidade de mudar a mim mesmo. Ele chama isso de valor atitudinal. O ser humano é aquele que empurra o seu semelhante para dentro da câmara de gás, mas é aquele que entra na câmara de gás com a cabeça erguida, com o Shema Israel ou com o Pai Nosso nos lábios. Ali tem um valor atitudinal. Mesmo que toda a minha liberdade exterior seja retirada, eu tenho uma atitude última diante da vida. Como eu falei antes, não tem guru que vai te apontar. Nem Freud, nem Adler, nem Frankl, muito menos Luciano de Jesus. Né? Aí, quando eu olhei para aquela imagem lá do tiozinho de gravata, e dizia, se não tivesse a imagem, eles iam esperar um sujeito com roupa voal laranja, com uma barba exuberante, os óculos redondos, para apontar um caminho, um guru. Aí vem um tiozinho de terno e gravata, eles devem esperar um livro com o título Como Empreender, Enriquecer e Encontrar o Sentido da Vida em 2 lições e meia, né? No final do século XX eram 12 lições, depois ali na primeira década do novo século eram 6, e agora a galera está com pressa, ela quer soluções rápidas. Não tem solução rápida, né? A busca de sentido, ela é uma tarefa, e essa tarefa não termina nunca. É como tomar banho e escovar os dentes, todos os dias tem que ir de novo. Ah, mas o sentido total da minha vida lá na última cena do filme ou na última página do livro. Até lá nós teremos que responder diuturnamente, né? Sem descanso, né? Então essa busca é uma busca pessoal, né? O Frankl fala nessas 3 formas, né? Pela realização de valores, mas cada um vai buscar o seu caminho. A busca de sentido pelo trabalho é uma busca muito interessante. E não precisa ser neurocirurgião para que o nosso trabalho faça sentido. Eu posso, com qualquer trabalho, mesmo com um trabalho muito humilde, atribuir sentido à minha vida e melhorar a vida do meu entorno. Então, isso Frankl insiste muito, muito, muito nisso. Qualquer um pode construir essa melhora da vida, né, nessa micropolítica, né, como eu me relaciono nos ambientes nos quais eu me movimento.
e ali eu posso melhorar a vida e trazer sentido para a minha vida e dos outros. Eu tenho um irmão que começou trabalhando com 17 anos numa grande rede de supermercado, depois foi para o exército, na volta entrou numa grande companhia de conservas alimentícias e fez carreira de promotora, supervisor de clientes especiais, e depois foi representante comercial durante um tempo e se colocou num empreendimento, numa distribuidora de alimentos. Começou num espaço aqui no Jardim Botânico, em Porto Alegre, com 100 metros quadrados, hoje está em Eldorado com 10 mil metros quadrados. E eu sempre ouvi esse cara dizer que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmíssimo trabalho. Então é importante sonhar grande, né? E na verdade, se a gente pensar, o sonho é sempre o princípio de qualquer grande empreendimento. Eu, de alguma maneira, posso ser acoimado com razão de idealista, né? O que era uma flauta antes de ser uma flauta? Era uma ideia que se flautificou, né? O que era uma cadeira antes de ser uma cadeira? Era uma ideia que se cadeirificou, né? Se a gente pensar no mundo do design, o design é o mundo em que o sonho se materializa. E eu acho que o sonho, na verdade, é um propulsor muito importante de realizações. Eu acho que enquanto a gente tiver capacidade de sonhar, a gente tem capacidade de mudança. Eu me lembro dos meus irmãos, quando a minha mãe tinha o desejo de algum empreendimento e eles cantavam para ela a música Sonho Meu, né? E aí ela sempre devolveu a realização do sonho e quanto isso é poderoso na vida do ser humano. Talvez o sonho seja uma das grandes diferenças entre os seres humanos e os outros animais. A gente diz às vezes a razão, a linguagem, talvez o símbolo, talvez a gente possa colocar com bastante ênfase nessa diferença, que a diferença específica não é a racionalidade, mas o sonho. A animalidade é o gênero próximo e o sonho é a diferença específica. Mas o ser humano também, ele se realiza, ele fica feliz com a realização, mas ele já está pronto para outro empreendimento, né? Então tem um certo dinamismo nosso para a infinitude. E isso é ótimo, né? Porque a gente nunca está satisfeito, né? A realização de um sonho, ela e mesmo a expectativa, né? Pensar, por exemplo, quando a gente está para se formar, aquela coisa, né? E daqui a pouco, bom, a formatura aconteceu, está realizado, ele é um momento denso de sentido, ele é um momento denso de felicidade, mas ele vai ser ponto de partida para outros caminhos, né? E eu acho que esse dinamismo para a infinitude sempre nos ajuda a estabelecer novos sonhos e em busca da sua concretização. Obviamente que a realização dos sonhos traz felicidade, mas vamos de novo, né? São Francisco de Assis, no finalzinho da vida, o sujeito que assim, trouxe uma transformação gigantesca para o seu tempo, para a igreja do seu tempo. Bem no finalzinho da vida, ele diz para os seus confrades: vamos recomeçar, porque até agora pouco ou nada fizemos. Se um cara desse não tem a consciência de que não fez nada, eu acho que vamos lá, né? Eu acho que vamos recomeçar. Eu acho isso importante. Tempo é uma questão muito fácil de ser abordada, né? Finalmente eu fico feliz que me dão uma questão tranquila. Santo Agostinho escreveu sobre o tempo: se não me perguntam o que é, eu sei. Se me perguntam o que é, eu não sei.
E na verdade nós mais ou menos nos encontramos na mesma situação de Santo Agostinho. Um dia em aula eu perguntei para um aluno que fazia física, fulano, o que é o tempo? E ele me disse, o senhor me dá uma semana eu lhe respondo. Uma semana depois eu disse, ei fulano, o que é o tempo? Ele foi para a lousa, fez um formulário enorme e não me respondeu nada, né? As primeiras noções que a gente tem de física na escola é o triângulo. Eu estudei em escola estadual, então é o triângulo DEV-T. Nos colégios de freira é o triângulo Deus vê tudo. A relação de distância, velocidade e tempo, né? Tempo é distância sobre velocidade. Na verdade, eu estou respondendo espacialmente. E o tempo é essa coisa que, como Santo Agostinho dizia, a gente não sabe o que é. O tempo é aquilo que transforma um menino que entrou com 17 anos na PUC nesse velhinho que vocês estão vendo agora, né? Isso é o tempo. E a gente não sabe o que é. E, no entanto, nós vivemos marcados pelo tempo. Nós sabemos o que é o tempo. Nós sabemos que hora começa a entrevista, que hora termina. Nós sabemos o que a gente precisa fazer hoje à noite. Nós sabemos o que precisamos fazer amanhã de manhã. E, no entanto, se nos perguntam o que é o tempo, a gente não sabe. Se a gente pensar a diferença do tempo como cronos, esse que a gente mede, que a gente cronometra, esse é um tempo. Mas o tempo também é kairos. O tempo também é tempo oportuno. É tempo de graça. O tempo diferenciado. O tempo de grandes mudanças. Um bilionário quis contratar Frankl. E ele disse para Frankl que ele pagaria o que Frankl pedisse. E Frankl disse para ele, o meu maior desejo hoje é por tempo, mais do que por dinheiro. E isso o senhor não pode me dar. Nós vivemos numa sociedade desatenta. 2019 nós recebemos na PUC o psicanalista Contardo Caligares. E o Contardo Caligares dizia exatamente isso. Vivemos numa sociedade desatenta. As pessoas não estão prestando atenção nas coisas que lhes acontecem. Quando a gente escuta de alguém, eu era feliz e não sabia, isso me amofina muito. Porque a criatura não está feliz. E quando ela estava feliz, ela não estava prestando atenção. E eu penso que a atenção àquilo que nos acontece pode qualificar o nosso tempo. A gente vive numa sociedade desatenta e apressada. E tem uma coisa que eu acho que é do Rio Grande do Sul, né? E aí como é que tá a vida? Ah, tá terrível, matar um leão por dia, aquela coisa medonha, né? E na verdade a gente deveria encarar as coisas com mais tranquilidade. Estar atento ao tempo presente. Eu penso que estar atento ao tempo presente é a melhor maneira de viver o tempo que nos é dado. Muitas vezes nós estamos focados demais no futuro. E essa é uma tendência enorme para a ansiedade. Ou focados demais no passado. Ou pior que tudo isso, idealizando o passado e presente. Eu sou filho de um velho antissaudosista. Tu querias irritar meu pai, era dizer para o velho Armando que antigamente é que era bom. Um dia no mercadinho ali eu ficava sempre na volta ouvindo a conversa do meu pai com os clientes que a gente chamava naquele tempo de fregueses. E um dia meu pai está falando com um velho mais velho do que ele. Eu reputava que aquele velho tivesse 100 anos. E aí o velho disse para o meu pai: Armando, nosso tempo que era bom, né? E ele diz: velho, me diz uma coisa que era boa no nosso tempo. E aí o velho leva um susto, porque meu pai deveria responder que sim, que aquele tempo era maravilhoso.
E eles passariam a falar de futebol, de economia, de política, e eles seriam donos do mundo em 2, 3 minutos. E o meu pai estragou tudo, estragou o script, dizendo, me diz uma coisa que era boa. E aí o velho foi pensar o que era bom, e aí o velho diz, o ar puro. E não saiu mais nada. E o meu pai disse, velho, o ar puro que era bom. Então a gente tem uma tendência de dizer que antigamente é que era bom. E aí essa tendência nos torna depressivos. Ou a preocupação excessiva com o futuro. Passado e futuro, eles são excelentes para serem idealizados. E o presente não, ele é exatamente o que ele é. E quando nós nos dermos conta de que a gente precisa viver esse tempo com qualidade, a gente vai dar uma outra importância para o tempo. Clóvis de Barros Filho fala muito da vida que vale a pena ser vivida. Eu acho que vai muito nessa direção do que o Contardo dizia. Nós estamos no ensino fundamental, a gente quer ir para o ensino médio. No ensino médio a gente quer ir logo para a faculdade. Na faculdade a gente quer logo se formar. E daqui a pouco a nossa vida passou e a gente não viveu. Não viveu com intensidade de sentido cada momento que nos foi dado. Eu sou de humanas, né? Então o negócio é muito pior, né? Aí depois de eu fazer psicologia, então melhorou muito, né? Tem outras áreas aí que a galera lida melhor, né? Então tem até alguns tutoriais de como cobrar e tal, né? Então tem um certo pudor com relação a isso, né? E eu acho que a gente precisa falar disso, né? Como eu disse antes, o dinheiro, do ponto de vista infraestrutural, ele é imprescindível para qualquer empreendimento. Tem algumas coisas interessantes. Tratamento com nutricionista. Se a pessoa não paga pelo tratamento, ela não faz. Cursos gratuitos, as pessoas se desmobilizam na metade do curso. Quando elas têm que pagar, é incrível isso. Se a gente pensar na verdade, por exemplo, prêmios Nobel de economia, muitos deles são dados para psicólogos. Então, na verdade, se a gente pensar, o problema da nossa relação com o dinheiro não é um problema financeiro, é um problema psicológico, é um problema emocional. E a mesmíssima coisa vale para a nossa relação com os alimentos. A nossa relação com o alimento, o problema não é nutricional, ele é emocional, ele é psíquico. O tamanho do estômago não conta com isso, porque muita gente reduziu o estômago e depois o problema volta, porque a gente não faz cirurgia no cérebro, a gente faz cirurgia no estômago. E a nossa relação com o dinheiro passa por isso. Digamos, uma pessoa ganha 1.000 dinheiros e ela gasta 1.200. Digamos assim que por um milagre da vida ela arruma um outro, como diz a juventude, um outro trampo, que no mês seguinte ela passa a perceber 10.000 dinheiros mensais. Nos primeiros 6 meses ela nada de braçado, porque estava numa dureza medonha. Em 6 meses, aquilo que Dostoiévski falou, o ser humano a tudo se adapta. Em 6 meses está gastando 12.000, por quê? Porque é o seu funcionamento. Então a coisa não é da ordem do financeiro, é da ordem do emocional. E eu acho que a gente precisa vencer esse pudor para poder tratar disso. Mesmo que eu pense que o dinheiro não é o fim, mas é o meio que me possibilita muita coisa, se eu tiver esse excesso de pudor, eu não consigo me dar bem com ele. Há muitos anos eu aprendi com o Lair Ribeiro que para uma meta se transformar em ação, ele colocava isso num triângulo, é imprescindível que eu acredite, então tem meta, crença e ação. Eu acredite que essa meta pode ser realizável. Se eu penso o dinheiro como uma coisa ruim ou suja, muitas vezes eu não consigo fazer esse caminho de transformar a minha meta ou o meu sonho em realidade, em ação. Por quê? Porque eu tranco nessa crença negativa com relação ao dinheiro. O Lair Ribeiro dizia que o dinheiro nos possibilita coisas que o dinheiro não compra.
E isso não é uma sutileza, isso é, na verdade, não dá para dizer, é uma pancada, vamos dizer uma palavra aqui ainda que fica no limite do decoro. É uma pancada, né? Quer dizer, o dinheiro me possibilita coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro me possibilita estudar, ele me dá acesso, mas o estudo não vem pelo dinheiro. O dinheiro me possibilita experiências, mas não é, ele me dá o acesso, mas sou eu que tenho a experiência, né? Até tem aquela diferenciação entre commodity, produto, serviço e experiência. Quer dizer, quanto mais a gente caminha da commodity para a experiência, digamos assim, o agregado financeiro é muito maior, né? Então, commodity é o produto bruto, tá? Produto já é uma coisa mais elaborada, mais trabalhada. O serviço já traz uma coisa muito diferente. E a experiência, então, nem se fala. Por isso que a gente paga sem dor um café, por exemplo, mais do que outros, né? Por quê? Porque tem uma experiência embutida nisso, né? Então, efetivamente, o dinheiro nos possibilita coisas que o dinheiro não nos dá. Isso dá muito que pensar. Com o dinheiro a gente pode ajudar pessoas, a gente pode desencadear ação. O Lair Ribeiro tinha hoje eu estou com o Lair Ribeiro, não sei de onde que ele veio, mas vamos lá. O Lair Ribeiro falava que poder não é mandar nos outros, poder é capacidade de gerar ação. E com dinheiro a gente pode gerar ação. Com dinheiro a gente pode ajudar pessoas, a gente pode colocar em marcha melhorias na vida de comunidades distintas. E é bem importante a gente pensar nisso. Poder é capacidade de gerar ação, não é mandar nos outros. Eu não sou lá muito, eu não me guio muito pela psicanálise, mas a psicanálise tem uma ideia sensacional, que me parece que se pensar poder como mandar nos outros é muito mais fixação na fase anal do que qualquer outra coisa, né? Aquela fase que a criança quer comandar tudo, bota a família em polvorosa e não quer fazer cocô. Isso me remete muito ao desejo de mandar nos outros, né? E poder não é isso. Santo Agostinho falava, né? A gente não foge do poder, ou a gente tem amor pelo poder, ou a gente usa o poder do amor. E me parece que o poder do amor é essa capacidade de gerar ação e melhoria na vida. No período de pandemia, nós fomos apanhados completamente de surpresa. Dia 13 de março de 2020, eu dei a minha última aula presencial antes da pandemia. Lá se foi o professor Dinossauro dar a sua aula presencial, e no dia 16 de março fechou tudo e eu tive que passar de dinossauro a youtuber em 3 dias, né? Então, alguns logoterapeutas pensaram que nesse período da pandemia a gente passou exatamente pelas 3 fases que os prisioneiros passavam no campo de concentração. Mutatis mutandi, mudando o que precisa ser mudado. Ninguém está dizendo que a pandemia é igual a... São 2 coisas completamente distintas. E a gente está fazendo uma analogia das fases pelas quais o prisioneiro passava. Frank, eu falava no choque de recepção. De um dia para o outro, tu és tirado da tua vida e colocado no inferno. E tu te adaptas de forma imediata. Logo que tu chegas, tu é submetido à insensibilidade, à terminologia, ao dia a dia daquela realidade. Foi exatamente como nós nos sentimos na pandemia. E daqui a pouco a gente está... E a segunda fase é o dia a dia. Daqui a pouco a gente já está adaptado. Na universidade nós ficamos 2 anos completamente em mediação remota e o medo de muitos de retornar foi gigantesco. É aquela coisa lá que está acostumado já no campo de concentração, né? E aí vem a fase da libertação.
lá no campo de concentração, quando Frankl finalmente está livre, ele está com vergonha porque ele não está sentindo nada. Eu era para estar alegre nesse momento. E aí daqui a pouco ele troca uma ideia com um colega e o colega está passando pelo mesmo, tem a mesma sensação. Eu não estou sentindo nada. Quando a gente mergulha muito profundamente, a gente não pode voltar abruptamente para a superfície, a gente tem que voltar paulatinamente para não arruinar o nosso sistema respiratório. E com o tempo, o campo de concentração vai ficando para trás, como a lembrança de um pesadelo, e a gente vai realizando o sonho de voltar à vida normal, que de alguma maneira é como a gente se sente com relação à pandemia, né? Vai ficando aquele pesadelo para trás e a gente ainda vai indo para frente, querendo que efetivamente daqui a pouco viria uma lembrança. Então, nós nunca estamos preparados para o inesperado. E a nossa tendência é sempre perguntar: por que eu? E a logoterapia nos ensina a fazer uma outra pergunta: por que não eu? Por que eu preciso responder? E esse é o desafio, eu responder à situação concreta de sentido que esta situação específica me coloca. A questão do sentido não é uma questão metafísica, ela é uma questão real, que a vida, com as suas maravilhas e maravilhas, nos possibilita. Um jornalista de um grande jornal aqui da cidade me perguntou na pandemia se nós sairíamos melhores dessa experiência. Eu disse para ele: olha, a gente tem uma oportunidade sensacional de mudança. Não sei se vamos aproveitá-la. Freud tinha a ideia de que se todos fôssemos submetidos aos nossos instintos, todos seríamos iguais. Por exemplo, se todos passássemos fome, seríamos iguais. E Frankl mostrou que no campo de concentração, que foi o laboratório no qual essa hipótese pôde ser testada, ela foi testada e refutada. No campo de concentração a gente viu a emergência daquilo que há de melhor e de pior no ser humano. A emergência daquilo que há de mais elevado, nobre e sublime e daquilo que há de mais baixo, asqueroso e abjeto. A gente viu no campo de concentração a emergência do porco e do santo. E a gente viu a emergência do porco e do santo na pandemia. A emergência da solidariedade, a emergência da preocupação com o outro, a emergência da preocupação com a fome, a miséria e a morte. E a gente viu a emergência daquilo que há de mais escroto, do desvio de auxílio emergencial, da sofisticação de golpes virtuais, porque como estava todo mundo encerrado, o golpista não tinha acesso presencial. Então a gente viu a emergência do porco e do santo também na pandemia. E essa é a nossa condição humana. Eu tenho a experiência assim, de duas mulheres gaúchas que transformaram a sua dor em ação. Diante da dor, da perda, a gente não muda a realidade que nos circunda, mas está diante da nossa mão o valor atitudinal, eu mudar a mim mesmo. E essas duas mulheres transformaram a sua dor em ação. Uma delas é Disa Gonzaga, que perdeu seu filho Thiago naquilo que ela chama de uma carona sem volta. E ela criou a Fundação Vida Urgente, a Fundação Thiago Gonzaga, para que outras Disas não passem pela experiência tenebrosa de perder os seus Thiagos, para que outras mães não percam seus filhos. Ela transformou a sua dor, o seu valor atitudinal, num valor criador, num valor criativo. Na verdade, nós nunca estamos preparados para a tragédia, por exemplo. E justamente a espiritualidade é a forma que nós temos
de lidar com as coisas difíceis da vida, né? Elizabeth Lucas tem até um capítulo que se chama sobre a arte de suportar mais facilmente as coisas difíceis, né? E aí ela pede auxílio de um alpinista experimentado, que é Viktor Frankl, de como é que a gente arruma a mochila e faz essa subida aí ao pináculo da existência, né? Frankl efetivamente era alpinista. Com 68 anos bugou o joelho e aí ele foi aprender a pilotar avião, né? Ele tinha uma coisa com as alturas, né? De alguma maneira essa ideia de que... E Frankl era um sujeito que tinha medo de altura, né? Que a logoterapia é a psicoterapia das alturas. E a outra mulher a que eu me refiro, Michele Baladão Fagundes, criadora de uma ONG chamada 13 de Março, que foi o dia em que ela perdeu o irmão para o suicídio. E justamente transformou a sua dor e a dor da sua família numa organização para ajudar a outros sobreviventes, a outras pessoas que passaram de forma bastante traumática por uma perda, né? E trauma é isso, né? Trauma é tudo aquilo que é muito cedo, muito rápido ou muito forte, né? E a tragédia ela é traumática e a gente precisa responder às questões que a vida nos coloca. Eu já chorei em parada de ônibus de sono, de frio, de fome, né? Bom, é da vida, vamos lá, vamos crescer, vamos buscar alternativas, né? A questão, há muitos anos uma aluna de administração me deu uma revista Você S.A. e nessa revista dizia assim, pare de pensar que uma carreira tem a ver com prazer, não tem a ver com prazer. A não ser que você seja algum professor de filosofia que é pago para ler os textos que você gosta. Diz, pô, achei a carreira certa, né? E na verdade a gente não se dá conta, né? Quando eu tinha 17 anos, um dos meus irmãos mais velhos, na casa da minha mãe, me levou pro quarto para a gente conversar, porque ele achava um absurdo eu, com a inteligência que eu tinha, tá gastando a minha vida com essas coisas, que eu poderia gastar a minha vida para ganhar dinheiro. E depois eu tive a oportunidade durante a vida várias vezes de ajudá-lo, tendo feito carreira só com coisa que dá dinheiro, né? Teologia, filosofia, estudos sociais. Então a gente não se dá conta disso, né? De que a felicidade, o sucesso e o prazer vai ser consequência de uma coisa que tu vives com sentido. Em 2007, meu irmão mais novo pegou um avião aqui no aeroporto Salgado Filho e esse avião não aterrissou em Congonhas, né? E até a meia-noite ninguém dizia nada. Eu sabia que meu irmão estava no voo. À meia-noite o governador de São Paulo disse que não havia sobreviventes, né? Por orientação do médico eu havia sedado a minha mãe. E aí no outro dia eu fui cumprir uma promessa desgraçada que eu fiz para ela, que qualquer morte que nos dissesse respeito, exceto a minha, eu contaria para ela. E a minha mãe durou mais 5 dias bem, e aí ela teve um extenso acidente vascular cerebral e morreu 17 dias depois. Ou seja, entre uma morte e outra a gente teve 22 dias, entre um enterro e outro 14 dias. E aí eu comecei a pensar assim, há quanto tempo eu trabalho com isso, né? Com o sentido da vida. Há quanto tempo eu ensino para os meus alunos o sentido da vida, o sentido do trabalho, o sentido da arte, o sentido do amor, o sentido do sofrimento humano. E aí tu te vês na contingência de ter que aprender aquilo que tu ensinas há tanto tempo. Tem na Igreja Católica tem um rito que se chama diaconato, que é um passo antes do sujeito ser ordenado padre. Tem um momento que ele entrega, o bispo entrega para o ordinando o evangelho
Eu quero só as últimas 2 frases, mas eu só sei desde o início. Recebe o livro do qual foste constituído mensageiro, transforma em fé viva aquilo que lês, ensina o que crês e procura realizar aquilo que ensinas. E aí eu me vi nessa contingência, né, de ter que, mais do que isso, ter que aprender aquilo que há tantos anos eu ensino. Né? E a vida, ela nos coloca diante dessas situações, né? Situações intensas de sofrimento, e a gente precisa responder às questões que a vida nos coloca. Né? Frank, eu disse que a gente precisa inverter a pergunta, né? Não perguntar o que eu espero da vida, mas o que a vida espera de mim, arregaçar as mangas e responder a isso. Cedo ou tarde a vida vai nos perguntar pelo sentido. Muitas vezes vai estar tudo bem. O dinheiro está bem, o emprego está bem, a família está bem. E a gente está com aquela sensação gigantesca de vazio no nosso peito. Eu cunhei a expressão nhaca ou meleca existencial, né? Falar daquele vazio que se agiganta dentro de nós. Aí nós somos chamados a nos autotranscender, dirigir a vontade de sentido para fora de nós e realizar um valor que dê sentido à vida. É muito importante que a gente esteja atento às experiências e vivências que a vida nos oportuniza. E que a gente saboreie isso da melhor maneira possível. Tem certas coisas na vida que a gente só se dá conta do valor que elas têm quando nós as perdemos. Como quando a gente chega em casa depois de um longo e cansativo dia de trabalho e não tem água nem luz. E a gente vê a importância que essas coisas têm no nosso dia a dia. E muitas vezes nós somos confrontados com o sofrimento, aquele sofrimento que é incondicional, o sofrimento que é inevitável. Não se trata de querer sofrer ou buscar sofrimento, isso é masoquismo e precisa ser tratado. Mas tem o sofrimento que é inevitável. Doenças graves, perda de pessoas que a gente ama. E aí, não sendo possível mudar a realidade, isso Frankl insiste muito. Ele sempre se baseia na tríade: liberdade da vontade, vontade de sentido, sentido da vida. Está sempre nas nossas mãos descobrir um sentido em todas as situações nas quais nós estamos imersos. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? Essa é a indagação filosófica que nós nos acostumamos a ouvir na voz de Paula Toller. Talvez a gente possa pensar que esse é só o começo do fim da nossa vida. Deixa chegar o sonho, prepara uma avenida que a gente vai passar. Você conversa de botas batidas, Los Hermanos. Ou se vocês preferem, de o vencedor, junto as mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz, só para viver em paz.